Olá galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Tutoriais Diversos Oficial. Estou aqui mais uma vez para detalhar para vocês e a gente entender melhor sobre a questão do imposto de renda. Recentemente eu fiz um tutorial aí explicativo sobre como declarar o teu imposto de renda de 2025, tá? A declaração pré-preenchida. Então tem muitas pessoas que têm essa dificuldade aí, até mesmo de estar pegando essa informação, né, de preenchimento, né, como fazer isso no passo a passo, né? Então tem muitas pessoas que têm essa dificuldade ou até mesmo de entender os procedimentos e quem tem direito e quem está isento do imposto de renda. Então, se você aí tem esta dúvida, se possível, convidar todos vocês humildemente para se inscrever neste canal, deixar aquele belo e super like aqui para que o YouTube cada vez mais recomenda aqui o nosso conteúdo e mais pessoas venham a conhecer o nosso trabalho, o conteúdo que eu estou fazendo aqui na plataforma do YouTube, tá certo, pessoal? E então, olha só, eu não trouxe a segunda parte do tutorial que era sobre no passo a passo da declaração pré-preenchida. Como eu falei, eu sabia que ia estar ocorrendo alguns ajustes, porém a gente tem que fazer essas coisas tendo a certeza de que vai ocorrer tudo certo sem dar nenhum erro, tá certo? E então, vamos entender aqui. Eu quero aqui então, eu peguei a informação de um advogado, vou compartilhar com vocês a fala aqui de um advogado. Então, bora ouvir aqui um pouquinho do advogado aqui e vamos prestar atenção no que ele diz aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela rapidão, pessoal. Olha só. O que é isso? O governo voltando a isentar brasileiros que ganham até 2 salários mínimos por meio de uma medida provisória. A gente tinha uma isenção que era em outro patamar, mas essa medida provisória é especificamente para subir um pouquinho ali o teto, colocando aqui, cravando em 2 salários mínimos. Explica pra gente o que aconteceu, qual é a novidade nessa história. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Jesus. Primeiramente, agradecer novamente aí, Volta. E é sempre bom ver essa desenvoltura enorme, com essa desenvoltura. Antes de ver você falando muitas das vezes, acaba de falar de uma situação estomacal do presidente e aí fazendo perguntas capciosas, e eu pude apreciar isso aqui. Parabéns aí pela sua desenvoltura. E agora falando sobre imposto de renda, que é uma situação muito no nosso Brasil, né? Jesus, o que nós temos? Nós temos uma situação que desde 2015 a tabela de imposto de renda ela não é reajustada, e a gente sabe que a gente tem uma tabela progressiva. Quando a gente não aumenta a tabela do imposto de renda, ou quando a gente não reajusta, perdão, a tabela do imposto de renda, obviamente aqueles que pagavam menos ou que ficavam sem pagar imposto de renda, esses acabam entrando aí na reta da Receita Federal, na linha da Receita Federal para pagar imposto de renda, e por isso que se houve necessidade dessa medida provisória para que fosse reajustado aí especificamente o salário mínimo agora de 2025, mas essa tabela eu digo que ela não é corrigida automaticamente, razão pela qual teve a necessidade da intervenção sim do governo, porque tem aquela discussão específica aí de quem paga, de quem vai pagar a R$5.000 aí, no mínimo, quem vai ter isenção de imposto de renda aí para R$5.000. Então essa tabela, ela jogou hoje para quem ganha 1.518, então foi para R$3.036 para quem é isento aí, diferente daqueles que ganhavam 2.428, que já estavam, se não tivesse essa correção, obrigados a pagar um imposto de renda. Ela simplesmente ajusta, mas que ainda falta muito para a gente poder andar nessa questão de imposto de renda no Brasil. Falando aqui, era 2.824 o teto de isenção do imposto de renda, se eu não me engano, mas 2.800 e alguma coisa, acho que 2.824, eu lembro desse patamar, desse número, quando a gente falou sobre a isenção até 5.000, que é uma questão que ainda está sendo discutida no Congresso Nacional. Então sobe agora para 3.036. Então o teto de isenção hoje no Brasil é 3.036. A pergunta que eu te faço é, já nessa declaração, por exemplo, quem R$3.035 já declara isento agora nessa declaração de 2025? Galera, preste atenção. Você aí que ganha
tá? R$ 3.036, tá? Ele falou 3.035, mas o advogado vai corrigir aqui. Você aí que ganha R$ 3.036 no mês, vai pagar imposto de renda? Vamos ouvir o que o advogado vai explicar para nós entendermos melhor sobre este assunto, tá certo? Vamos ouvir. R$ 3.036, não precisa nem ser 3.035, R$ 3.036. R$ 3.036. Exato, R$ 3.036 já entra aí nessa tabela de isenção para agora, 2025. Isso veio facilitar muita gente, Jesus, porque muita gente já está recebendo acima de 3.035 aí, a 3.036, até 3.036, e certamente iria passar a pagar imposto de renda já agora nessa declaração de 2025. Então, esses estão livres, com certeza. Mozart, fala-se muito da tal da regressividade. A gente quanto mais rico, menos paga. Isso é regressividade, né? O que se prega no sistema tributário? A progressividade. Quanto mais rico, mais se paga. Deixa eu te perguntar aqui, aproveitando aqui o gancho, o ponto de partida aqui. Isenção de IPVA para quem tem carro elétrico. Vamos ajudar o meio ambiente. Só que o carro elétrico é só para que... Um carro elétrico mais barato hoje no país é R$150 mil. Isso não é regressivo na sua avaliação? O cidadão que está lá com carro de 15, 20 mil pagando IPVA? A gasolina, né? Que não é elétrica. A gasolina. Pois é, Jesus, o que acontece? São incentivos diferentes. A questão do imposto de renda para quem ganha até R$ 3.036, ela é necessária porque quem ganha menos acaba pagando menos imposto de renda. Essa é a ideia do governo. Porém, essa questão do imposto do carro, da questão do IPVA, é exatamente com outro viés, com viés aí em o meio ambiente, e há um clamor, Jesus, muito grande. A gente tem que saber fazer essa diferenciação, porque é um clamor muito grande pela prevenção do meio ambiente. A gente está cada vez mais vendo aí o mundo às voltas aí de políticas específicas para defender o meio ambiente. Por quê? Porque cada vez mais sofrendo de ter um meio ambiente muito especificamente voltado, assolapado aí pelas situações climáticas no Brasil. Então, tudo aquilo que é também para proteger o meio ambiente, não importa quem ganha mais, não importa quem ganha menos. É claro que, nesse caso, o carro elétrico, por não ser poluente, ou por ter um nível de poluência muito, muito, extremamente menor, tem sim um incentivo justamente para aproveitar toda essa possibilidade de reforma da nossa frota no Brasil, para que ela possa não ser uma frota mais poluente, ou pelo menos para diminuir essa frota mais poluente por conta dos combustíveis fósseis. Então são duas coisas diferentes. Eu entendo aí essa sua preocupação, porque o governo dá com a mão e tirar com a outra. Dá uma isenção para quem às vezes não precisa dessa isenção, mas nesse caso uma isenção justa para incentivar aí o uso de uma economia, de uma energia limpa, exatamente para ajudar que nada tem a ver com o imposto de renda. O imposto de renda, o que a gente pode perceber, Jesus, é que essa tabela que nós temos hoje aí, essa correção que nós fizemos, ela ajuda, mas não é suficiente para abençoar aí a vida daqueles que precisam pagar menos impostos, ou então sequer pagar impostos por conta de receber menos. Nós temos uma tabela progressiva, justamente por conta disso, vai até 27,5% para aqueles que ganham mais. Há sim uma progressividade na tabela, mas há diferenciação entre... Mozart, falhou o finalzinho aqui da sua resposta. Vamos ver se eu consigo mais uma aqui, a gente abordar mais um tópico. Vamos voltar aqui à tabela do imposto de renda. Galera, para vocês aí que estão chegando agora no canal, encontrou aqui, está no meio do vídeo, chegou no canal agora, quero convidar vocês para se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo. Querem saber tutoriais sobre declaração pré-preenchida do imposto de renda? Vocês querem saber outros tutoriais sobre que você precise saber de algum assunto sobre o acesso da plataforma do gov.br? Será que para você fazer a declaração pré-preenchida online é necessário você entrar com a tua conta do gov.br? Tem muitas pessoas que estão com dúvida aí com respeito a isso.
Este canal te explica e te ensina tudo sobre a respeito da plataforma do gov.br. Eu não tenho nenhum vínculo, nenhuma parceria com nada do governo, tá? Então, o meu trabalho é ajudar o cidadão com tutoriais, disponibilizando aqui na plataforma do YouTube e trazendo essas informações como agora, imposto de renda. Prosseguiremos aqui com o que o advogado vai dizer, tá? Bora lá. Explica pra gente sobre a tabela e essa defasagem da tabela. O que isso significa exatamente? Eu sei que os próprios auditores fiscais da Receita Federal, nas suas entidades representativas de classe, ou na Fisco Nacional, Sindifisco Nacional, eles têm departamentos de estudo e eles comparam com a inflação a tabela progressiva do imposto de renda e o quanto ela está, explicam para a sociedade o quanto está defasada. Por exemplo, alguns anos atrás, existia um teto ali de isenção e esse teto ele foi diminuindo cada vez mais, considerando a inflação, isso não foi atualizado. Eu queria que você explicasse o que isso significa exatamente, o impacto para o cidadão, para o pagador de imposto aqui no Brasil. Pois é, Gerson, essa correção, essa correção do imposto de renda, ela deveria ser uma correção atualizada, mas não só atualizada no sentido de todo ano se atualizar por uma medida provisória, ela deveria ser automática, ela deveria ser especificamente acompanhando a inflação, porque desde 2015, Jesus, essa correção não é feita, e aí quem ganhava-se um teto em 2015, especificamente, hoje já está pagando imposto de renda já há muito tempo, porque já há uma defasagem acumulada, Jesus, pasme, de 120%. Ou seja, hoje nós temos aí 3.036, seria no mínimo R$6.000 para quem já tivesse a possibilidade de não pagar imposto de renda, se isso fosse gradativamente, anualmente, se não tivesse esse acúmulo, se ela fosse exatamente atualizada de forma automática. Porém, essas manobras que o governo vai fazer e está fazendo, e tem um projeto muito interessante que a gente já chegou a discutir aqui, e um projeto muito interessante que visa aí a ajudar aquelas pessoas que estão aí com 120% de defasagem acumulada. Então, isso pesa muito, porque essas faixas salariais que hoje não deveria pagar até R$6.000, R$5.000 e poucos reais, não chega até R$6.000, elas estão hoje pagando o imposto gradativo mais acima. Há sim uma necessidade de que essa tabela ela seja atualizada de forma integral e de forma anual, acompanhando o imposto de renda, porque isso é um impacto tremendo para o contribuinte, aquele que não teria que pagar imposto de renda, do jeito que eu já falei aqui, entendeu? Mozart, e pelo que eu sei da tabela, quem em 2015, considerando a inflação, se a gente não colocasse aqui Vamos lá, em 2015, o equivalente a R$6.000, se fosse como em 2015, quem ganha hoje o equivalente a um pouco menos de R$6.000 estaria isento. Mas é justamente hoje quem está pagando 27,5%, é isso? É isso? Velho, olha só, é isso aí, velho, olha só. No meu ponto de vista, quem ganha acima de 5.000, tá? Que deveria pagar o imposto de renda, tá? Assim, não sei qual é a opinião de vocês aí que tá do outro lado assistindo, mas no meu ponto de vista, não há necessidade de uma pessoa que ganha até 5.000 pagar imposto de renda, cara. Principalmente essas pessoas que ganham esse salário, dois salários mínimos, né? Dois salários mínimos, que vai dar o que aí? Vai dar R$3.036. Elas estão isentas, tá? Esse ano. Mas só quem sabe o que vai acontecer o ano que vem. Em meu ponto de vista, essas pessoas com salário mínimo sempre deveriam ser isentas há muitos anos aí, muitos anos até quando chegar esse patamar do salário de 6.000, aí sim, declarar imposto de renda, cara. Por quê? Pessoa que ganha salário mínimo, nas condições que a gente está hoje, os preços dessas coisas, tudo caro hoje. No meu ponto de vista, imposto caro, não há necessidade de pagar, de declarar imposto de renda, não. Na minha opinião, tá, gente? Então, cada quem tem seu modo aí de pensar, de entender a sua opinião para deixar aí, tá certo? Vamos ouvir o cara aí. Não chega a 27,5%. 27,5% a partir de porque tem a progressividade.
Porque tem a progressividade. Hoje, a gente tem uma tabela específica, porque quem ganha até 4 mil e poucos reais paga 20. Olha, hoje estaria pagando os 27, sim. Acima de 5 mil e poucos reais, já está pagando, você está correto, Jesus, pagando 27,5%. Quem ganhava até 4 mil e pouco, pagava 22,5%. Quem ganhava até 1.800 e alguma coisa, há uma progressão. Falhando aí, pessoal. Tá falhando um pouco aqui. Travou aqui o Mozart Carvalho. Olha, mas foi no final aqui da resposta, quando a gente caminhava para a conclusão. Estabilizou a conexão, pessoal? Pelo menos para a gente se despedir aqui, pelo menos para a gente se despedir do Mozart Carvalho, advogado, doutor em Direito pela Universidade do Museu Social Argentino, explicando para a gente que, pelo patamar de 2015, estaria isento hoje o cidadão que recebe até 6 mil reais e, em vez disso, está pagando patamar máximo, alíquota máxima, 27,5%, né, Mozart? Ô Jesus, e eu costumo dizer que se o Brasil, se ele adotasse uma política e automatização desse índice, hoje a gente não estaria fazendo malabarismo, tendo que discutir na Câmara, tendo que negociar com bases da Câmara Federal e do Congresso Nacional, que também é o Senado, justamente para poder ajustar aquilo que já deveria ter sido ajustado de forma automática. Então, assim, verifico que é urgente se paute essa questão do imposto, ainda acho pouco, que ainda não vem corrigir como todo, mas é urgente que faça justiça a essa sociedade. Mozart Carvalho, advogado, doutor em Direito pela Universidade do Museu Social Argentino. Então, meus amigos, está aí então a informação, tá? Do advogado, tá certo? Atualizado aqui, atualizando essas informações para vocês. E é isso aí, a informação sobre o imposto de renda. Eu quero agora aqui convidar vocês, tá, gente? Uma correção que eu tô fazendo daquele vídeo anterior, né, que eu fiz, tá? Então, já está, então, valendo. Estão isentos. Para quem ganha até R$ 3.036, segue sim isento de imposto de renda. Como assim isento? As pessoas sabem o que é isento. Isento é você estar dispensado, desobrigado, né? Está desobrigado, então, a declarar o imposto de renda. Tá certo, pessoal? Quero aqui, então, agradecer o apoio de vocês no canal. Muito obrigado, pessoal, pela sua participação aqui no canal. Deixa aquele likezão para ajudar aqui o canal. Compartilhe o conteúdo. Tem pessoas querendo saber. É uma informação importante que fala sobre imposto de renda e as pessoas precisam saber sobre isso. Tem pessoas que ainda não declaram imposto de renda e seria bom ela encontrar esse conteúdo para ficar informado aí das informações, tá certo? Muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Segue aí a descrição aqui do vídeo para vocês aí encontrar links de outros tutoriais, e são muitos tutoriais de ajuda que eu tenho aqui para você, cidadão que está me assistindo em qualquer lugar do Brasil. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!